A gente conversa agora ao vivo sobre todo esse contexto que envolve a Venezuela, os Estados Unidos, ao vivo com Fernando Schiller, cientista político, professor do INSPER, comentarista da Band. Schiller, queria, em primeiro lugar, te ouvir sobre essa libertação de presos políticos que foi anunciada pelo regime. Significa uma flexibilização, um enfraquecimento da ditadura, um indício de retorno da democracia ou ainda não? Boa noite. Tudo bem, Vitor? Olha, muita coisa avançou nessa semana aí pós-intervenção na Venezuela, né? Primeiro, nesse tema das liberdades, etc., sinais contraditórios. Por um lado, lá na segunda-feira, o regime, né, Delcy Rodrigues, enfim, lançou uma espécie de estado interno, estado de emergência, né, e a partir dali uma forte repressão a qualquer protesto, qualquer manifestação de apoio, protesto ao governo, manifestação de apoio à intervenção americana, muita atividade dos chamados coletivos, que são, na verdade, grupos paramilitares, né, que vêm ainda da época dos inícios da era chavista, que em grande medida são coordenados pelo ministro do Interior, Diosdado Cabello, né, na Venezuela, e que amedronta a população, que fazem uma intimidação, que estão armados, né, então causam um caos ali interno, violência e intimida a população. De outro lado, houve essa libertação de alguns presos políticos importantes do regime, mas fala aí 2% do total. Nós temos na Venezuela mais de 800 presos políticos. Então, uma primeira sinalização é positiva. O próprio presidente Trump fez um registro dizendo, olha, é um sinal positivo, significa que o governo está cooperando e tal. Então, alguns passos nessa direção estão sendo dados, né? O que chamou a atenção, realmente, duas coisas essa semana chamaram muita atenção. Primeiro, o chamado Plano Rubio. O Plano Rubio do secretário Marco Rubio define o seguinte, são 3 etapas na Venezuela. A primeira etapa, estabilização do regime. Então, um acordo com esse setor do chavismo, evitar o caos interno, reabre a embaixada americana, liberta alguns presos políticos, normaliza, entre aspas, as relações comerciais, estabelece um novo padrão nas relações que diz respeito ao petróleo. Logo em seguida, um segundo momento, a reestruturação econômica. Então, investimentos maciços dos americanos na reestruturação, especialmente da infraestrutura da indústria de petróleo. Né? E em terceiro momento lá adiante, a abertura política, a redemocratização, aí tem as eleições, eventualmente, mas não tem prazo para isso. O Donald Trump disse essa semana que pode demorar muito tempo isso. Eu não esperaria isso para menos de 2, 3, 4 anos, mas qualquer prazo nesse momento é completamente precipitado em termos de previsão. Não é? E mais, né, Vitor, a gente esquece muitas vezes, a Venezuela vai precisar de uma nova Constituição. Né? E aí entra esta reunião hoje na Casa Branca, muito interessante, a primeira reunião do Trump, o estilo que ele gosta de fazer, ali um espetáculo, etc., com os principais acionistas, né, presidentes, CEOs, das grandes companhias de petróleo dos Estados Unidos. Então está lá a ExxonMobil, enfim, a própria Chevron, enfim, empresas que já investiram nos Estados Unidos ou na Venezuela, ou continuam investindo. Me chamou a atenção a declaração do presidente da ExxonMobil. Ele disse, olha, a gente já perdeu nossos ativos, nós já perdemos nossos ativos 2 vezes na Venezuela. Por quê? Porque houve a estatização, né, na verdade, a captura dos ativos nos anos 70 e depois no governo Chávez, no início dos anos 2000. Então, nós só vamos investir lá novamente se tiver regra do jogo, estabilidade. Isso levou o Thomas Friedman, colunista do The New York Times, a um artigo muito interessante dizendo o seguinte, Trump precisa da democracia constitucional, ou pelo menos uma sinalização clara nessa direção, porque sem uma ordem estável constitucional, com regras do jogo, com segurança jurídica, com, enfim, os poderes funcionando, legislativo, executivo, judiciário, ou seja, contratos confiáveis, uma ordem legal estável na Venezuela, um governo estável, sem isso, não há por que ter investimentos de longo prazo. Imagina o seguinte, uma empresa como a ExxonMobil, por exemplo, vai investir 30, 40 bilhões em 10 anos na Venezuela, para no 12º ano haver uma expropriação, uma nova ditadura, etc. E aí não tem um governo americano disposto a sacar o ditador de plantão, impor uma nova ordem, e a empresa pela 3ª vez vai perder seus ativos. Não tem como convencer os acionistas da empresa a autorizar um investimento como esse. Além do que, existem ainda litígios na esfera internacional, com arbitragem internacional,
para recuperação de ativos, indenizações que o governo venezuelano deve a essas empresas pelas expropriações que foram feitas no início do governo Chávez em especial. Então é bastante complicado, foi muito fria, na verdade, a receptividade dessas empresas para a retomada desses investimentos. E como o governo disse que não vai financiar, não vai assinar embaixo, não vai emprestar o dinheiro, então não é dinheiro público, é dinheiro das empresas. Os Estados Unidos, que se saiba, ainda não é um país socialista, onde o presidente pode mandar as empresas são privadas, tem acionistas, vão tomar risco se desejarem tomar esse risco. Então tem muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda. Mas vamos lá, tudo se encaminha para o fato de que o governo americano terá que apresentar uma visão de longo prazo sobre a reconstitucionalização da Venezuela, sem o que vai ficar muito difícil atrair investimentos para o país. O Schiller, e muito se falou ao longo da semana também sobre zonas de influência, que a operação americana teria como objetivo, na verdade, afastar a Venezuela da Rússia e da China, restabelecer uma espécie de controle americano sobre a América Latina e que aí um próximo passo poderia ser o Brasil, que os Estados Unidos se preocupam com o Brasil, com o fato de haver hoje um governo que não é alinhado ao Donald Trump, poderia haver uma intervenção americana até nas nossas eleições. Você vê algo nessa direção, essa possibilidade? Como analisa isso? Olha, vamos lá, duas coisas aí, que de fato a geopolítica foi fundamental nessa intervenção na Venezuela, não é dúvida, né? 80% do petróleo é exportado para a China, né? Grupos chineses importantes operando na Venezuela, grupos, enfim, a influência russa, a influência do Hamas, a influência de grupos, inclusive ligados ao terror internacional, enfim, então ter no quintal dos Estados Unidos, né, com a maior reserva de petróleo do mundo, 17% das reservas globais de petróleo, um país controlado, ou pelo menos fortemente alinhado, né, com o bloco Rússia, China, né, Irã, bom, não tem condições, os Estados Unidos não podiam, quer dizer, do ponto de vista americano, quer dizer, não é um problema global isso, é um problema de equilíbrio de forças e são razões aí de segurança nacional americanas. Muitas vezes os americanos confundem os seus problemas de segurança, as suas prioridades em termos de segurança nacional com o mundo. Não é um problema brasileiro, não é um problema argentino, é um problema dos Estados Unidos. O que interessa do ponto de vista da comunidade global, né, e o apoio moderado, discreto, mas vamos lá, eu estou chamando aqui de apoio que foi dado a essa, ou pelo menos a tolerância com essa intervenção, vem do fato da ilegitimidade do governo Maduro. O fato todo mundo viu o governo Maduro fraudando as eleições, os centros de tortura, os presos políticos, a ditadura, 27 anos. E, bom, a total ilegitimidade daquele regime, e a partir dali é uma tentativa, bem ou mal, de se produzir alguma mudança, alguma abertura. Todo mundo se lembra daquela famosa visita do Obama a Cuba, onde ele foi lá, tentou dissuadir, tentou ser charmoso, etc., dialogar, acabou sendo usado pela própria ditadura. Então, um novo modelo baseado na força, ou seja, né, poderia ter algum resultado. Agora, esta questão de uma possível intervenção dos americanos na eleição brasileira, vamos lá, né, Vitor? Isso é pura lenda. Isso é lenda de uma noite de verão. Isso não existe. Quer dizer, vamos lá. O Brasil é uma democracia, tem seus problemas, são nossos problemas. O nosso problema aqui é ter liberdade nas eleições, o TSE não editar o debate eleitoral. Nas eleições passadas, em algum momento foi proibido a oposição dizer, ou né, um grupo político dizer que o presidente Lula tinha relações com esses ditadores da América Latina, que são relações óbvias, sabidas e conhecidas. Então, nosso problema é interno. Quer dizer, criar esta lenda aí é apenas uma retórica eleitoral. O governo americano, o presidente Trump pode até se posicionar, afinal de contas, o Lula também se posicionou a favor do Biden, né, o Milley a favor do Trump, quer dizer, os presidentes costumam assumir posições do seu lado político. Até aí tudo bem, até aí pode ter algum tipo de posicionamento. Agora que vai haver algum tipo de interferência em lenda, né, sonho de uma noite de verão, apenas retórica eleitoral, acho que ninguém deveria cair nesse conto da carochinha aí. Menos mal. Aí a análise do Fernando Schiller, cientista político, professor do INSPER, comentarista da Band. Valeu, Schiller. Bom descanso, bom final de semana por aí. Valeu, grande abraço, bom fim de semana. Obrigado, até mais.